Olá, boa noite. Começa agora o programa Ronda Metropolitana, o programa de resenha policial aqui da TV Cultura Vale do Aço. E veja os destaques desta sexta-feira, dia 21 de novembro. Pedófilo foragido da Suécia é preso em Ipatinga. 12 pessoas são conduzidas por tráfico de drogas. Policial militar baleado em Dom Cavate segue internado. E Polícia Civil prende autor de homicídio tentado. E você pode nos acompanhar pela internet acessando o nosso site tvculturaValedoAço.com.br ou pelo portal do Diário do Aço, diariodoaço.com.br. Um jovem apontado como autor de uma tentativa de homicídio registrado no bairro Betânia foi preso na manhã desta sexta-feira pela Polícia Civil. A motivação do crime, segundo a polícia, seria uma briga de gangues. Maicon Lopes Soares, de 19 anos, apontado pela polícia como autor de disparos contra Túlio Ferreira de Freitas, de 18 anos, foi preso. O delegado Eduardo Vinícius explicou que o rapaz foi encontrado em sua residência na manhã desta sexta-feira. Essa tentativa de homicídio ela foi no início de outubro, no bairro Canaã, onde o rapaz que a gente acabou de prender, ele surpreendeu a vítima que estava em uma padaria e já a abordou e começou a disparar contra ela. A vítima tentou correr e o Maicon, demonstrando frieza, crueldade e covardia, ele começou a efetuar disparos contra a vítima. Aí um disparo ficou alojado na nuca da vítima. Então foi uma questão de milímetros para que a vítima não viesse a óbito, Ele fugiu e se envolveu em um acidente na fuga, mas conseguiu se levantar e durante o rastreamento ele não foi localizado. Aí a gente começou a proceder com as diligências, os levantamentos, oitivas, e diante das informações que estávamos diante de uma guerra de gangue, uma vez que o autor é do bairro Veneza e a vítima é do bairro Planalto, e se declararam integrantes das gangues desses bairros, nós entendemos que é um caso grave, e a ordem pública ela se vê seriamente atacada e a necessidade de garantir o andamento do processo no futuro também, e por isso representamos pela expedição de um mandado de prisão e de um mandado de busca. E nessa manhã, efetivamente, demos cumprimento a essas ordens judiciais. E ele foi localizado onde, doutor? Ele foi um trabalho de paciência, foi um trabalho de inteligência típico da Polícia Civil, porque nós fomos lá cumprir um mandado de busca pela manhã, ele não estava. A gente cumpriu um mandado de busca e retiramos do local. A gente estava caracterizado, a gente estava ostensivamente, a gente estava de forma ostensiva e voltamos em seguida de forma velada, de forma descaracterizada. E aí, de forma paciente, a gente ficou à espera dele, porque tudo nos dava a entender de que ele voltaria, como de fato ele voltou. Na hora que ele voltou, nós o abordamos, abordagem eficiente, sem necessidade de uso da força, não reagiu, não esboçou reação, colaborou com o trabalho da polícia. Quando a pessoa faz uma coisa errada, na verdade, ela meio que já está esperando uma ação da polícia e da justiça. Não se sentiu surpreso, não se demonstrou arrependido, só viu que ali era uma continuidade de uma coisa que ele mesmo tinha começado. Então ele veio, foi conduzido, já prestou depoimento, quis ficar calado, não quis colaborar com as investigações, veio acompanhado de seu advogado e agora o procedimento está sendo finalizado e nós estamos, nos próximos minutos, encaminhando ele para o Ceresp, onde ele ficará à disposição da Justiça para o andamento do processo. Qual o fator motivacional desse crime? É essa guerra de gangue imbecil, essa guerra de gangue babaca, idiota, que a sociedade bem não aguenta, aonde meia dúzia de marginais de um bairro desafiam, ameaçam meia dúzia de marginais de outro bairro. São pessoas que não têm nenhuma estrutura, só fica nessa idiotice. Essa guerra de gangue ela não tem sentido nenhum, por isso é que eu referenciei ela como idiota, como imbecil. O tráfico de drogas ele sempre figura como pano de fundo dessa guerra, mas essa específica ela é tão babaca, tão imbecil, tão idiota, que é por questão pessoal, é porque passou e pisou no pé, é porque passou e não olhou para a cara do outro, é porque passou e fez sinal de gesto obsceno, por isso. É porque um vai lá... Oi?
Não, nesse caso específico, não. Nesse caso específico, já está apurado que ele foi sozinho em uma moto e efetuou o disparo contra a vítima, né? Mas essa guerra aí, esse pessoal aí que insiste em infringir a lei, a gente tem um monitoramento, tem um levantamento e a gente acompanha essas pessoas constantemente. Permanece internado no Hospital Márcio Cunha com quadros de saúde grave o sargento da Polícia Militar Francisco Neves. Ele foi alvejado a tiros na madrugada de terça-feira, dia 18, na cidade de Dom Cavate. 2 pessoas suspeitas de autoria do crime já foram presas. A tentativa de homicídio ocorreu na madrugada, quando o sargento estava em frente a um bar na avenida e foi surpreendido por 2 homens em uma moto. Eles efetuaram disparos em direção à vítima e em seguida fugiram. O sargento foi socorrido por uma equipe da unidade de saúde local e encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde permanece internado até a tarde desta quinta-feira. E desde a data do crime, policiais militares e civis estão empenhados na elucidação do caso. Investigações levaram a polícia a prender José Sena da Silveira, de 63 anos, e Mivaldo Albino de Oliveira, de 36 anos. José Sena foi apontado como mandante do crime e Mivaldo como atirador. Os 2 foram encaminhados ao presídio de Inhapim, na condição de investigados, e testemunhas ainda são ouvidas pela Polícia Civil. Fernando Lima, delegado responsável pelo caso, não repassou os detalhes para não atrapalhar as investigações. E veja, daqui a pouco, 12 pessoas são conduzidas por tráfico de drogas e pedófilo foragido da Suécia é preso em Ipatinga. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. ProImagem Educação Profissional. Tem os melhores cursos técnicos e qualificação profissional para você entrar no mercado de trabalho. Agora, a ProImagem está com matrículas abertas para os cursos de mestre de obras e eletricista, predial, comercial e residencial. Matriculando-se até sexta-feira, você terá 15% de desconto na mensalidade. Ligue 3822-6788. ProImagem, em Paúbas e Ipatinga. Estamos de volta com o programa Ronda Metropolitana, aqui na TV Cultura Vale do Aço. E você pode nos acompanhar pela internet acessando o nosso site tvculturavaledoaço.com.br. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira, às 18h30 e com reprise às 21h30. 12 pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil após serem flagradas com dinheiro e droga. O bando foi abordado na noite de quinta-feira na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Pedra Linda. O tenente Dias Gomes dá mais detalhes da ocorrência. Já era de conhecimento da Polícia Militar, através de denúncias, que estava ocorrendo um intenso tráfico de drogas nesse local aí. E também vinham acontecendo vários crimes contra o patrimônio, roubos, homicídios. Então a Polícia Militar fez uma operação lá para prender quem estava movimentando esse tráfico. E aí nós conduzimos 12 pessoas que estavam envolvidas, porém só 2 menores que admitiram a participação no movimento lá. E é importante ressaltar que a gente sabe que tem armas de fogo lá, porém a gente precisa contar com a participação da comunidade denunciando anonimamente pelo 181 para que a gente consiga tirar essas armas de fogo de circulação daquele local. Tenente, grande maioria aí dos conduzidos, né? 7 deles são menores, né? Mais uma vez a polícia prendendo menores envolvidos com a criminalidade. O problema do menor é um problema muito sério, né? O menor, ele acaba assumindo a autoria dos delitos aí, porque ele tem uma sensação de impunidade. É uma coisa que precisa ser olhada e mudada, porque a gente fica enxugando gelo, né? E a sociedade paga o preço.
mas a gente acredita que isso aí deve mudar em breve. Durante o patrulhamento pelo município de Naque, policiais militares desconfiaram do comportamento de 2 indivíduos, um jovem de 16 anos e um rapaz de 19 anos. Ao realizar a abordagem, o menor de 16 anos, na tentativa de desviar a atenção dos militares, jogou ao chão 5 sacolas contendo substância semelhante a crack. Após busca pessoal, foram localizados R$100. A polícia acredita que o rapaz, de 19 anos, estaria utilizando o menor para o transporte da droga. Os autores foram conduzidos à delegacia de plantão de Ipatinga, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. E mais um posto de combustível foi alvo de criminosos esta semana. Desta vez, o roubo à mão armada aconteceu em Coronel Fabriciano. O indivíduo não identificado chegou no posto, que fica localizado na Avenida Tancredo Neves, e após conversar com o frentista, sacou uma arma de fogo e pediu que a vítima entregasse todo o dinheiro do caixa. O frentista entregou cerca de R$100 e o bandido fugiu em uma bicicleta. O autor é moreno claro, magro e trajava calça jeans, blusa roxa com listras brancas e boné branco e sandálias. A polícia realizou rastreamento, porém o autor ainda não foi encontrado. E a Polícia Militar realizou ontem à noite uma apreensão de arma de fogo na Rua 1, no bairro Planalto 2. Segundo a polícia, durante patrulhamento no local, Rodrigo Silva, de 19 anos, foi abordado e com ele foi encontrado um revólver Rossi calibre 38, municiado com 6 cartuchos. Na residência do autor foram encontrados mais 8 cartuchos do mesmo calibre. Rodrigo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. E veja, depois do intervalo, o pedófilo foragido da Suécia é preso em Ipatinga. O Fome Demais se tornou uma febre no Vale do Aço. Você entra no site, escolhe o cardápio e só paga quando receber o seu lanche em casa. São mais de 50 restaurantes com várias opções. Peça pelo site e aproveite as promoções exclusivas. Acesse fomedemais.com. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Venha para a ProImagem Educação Profissional. Faça o seu curso desejado e saia com o certificado em mãos pronto para o mercado de trabalho. A ProImagem Educação Profissional está com matrículas abertas para os cursos de mestre de obras e eletricista predial, comercial e residencial. E atenção, matriculando-se até sexta-feira, você terá 15% de desconto no valor da mensalidade. 3822-6788. ProImagem, Imbaúbas e Ipatinga. Estamos de volta com o programa Ronda Metropolitana aqui na TV Cultura Vale do Aço. Você também pode nos acompanhar pelo portal do Diário do Aço, diariodoaço.com.br, e pelo site da TV Cultura, tvculturavaledoaço.com.br. E acessando o nosso site, você também acompanha toda a nossa programação. Denúncia anônima levou a Polícia Civil de Ipatinga a prender um homem de 41 anos que é foragido da Suécia e procurado pela Interpol. Frank Hans foi condenado por pedofilia em seu país de origem. Veja na reportagem de Yasmine Gomes. Foi apresentado no fim da tarde de quinta-feira na Delegacia de Polícia Civil Frank Hans Robert Stein, de 41 anos. Ele vivia há 5 anos em Ipatinga e, segundo o delegado Rodrigo Manhães, utilizava de documentos falsos. Frank é foragido da Suécia, onde foi condenado por pedofilia. Ele era procurado pela Interpol. O delegado dá mais detalhes sobre a localização do acusado. Nós recebemos informações de que havia na área da nossa delegacia, aqui no centro, uma pessoa que teria sido condenada no exterior por pedofilia e que já estaria sendo procurada há muito tempo pela Interpol. Diante dessa informação, a equipe foi a campo
e iniciou diligências no sentido de determinar quem efetivamente era essa pessoa. E aí no dia de hoje nós conseguimos descobrir quem era. Se tratava de uma pessoa que tinha um comércio ali na Rua Mariana e que também morava em cima do comércio dele. Diante da determinação de quem se tratava, a equipe fez campana, aguardando a chegada dessa pessoa. Comparamos com a fotografia que a gente já tinha dele, e realmente se tratava da pessoa que a gente determinou que era, e aí nós fizemos a abordagem. Na primeira abordagem, nós solicitamos que ele se identificasse, e ele ficou extremamente nervoso com o pedido, mas se identificou como Humberto, né? E aí, diante de tanto nervosismo e das informações que a gente já tinha, nós então pedimos que ele se identificasse. Quando ele então apresentou para nós uma CNH de Minas Gerais, em nome de Humberto. E aí nós questionamos acerca dessa identificação dele, falamos para ele que ele não se tratava de Humberto, que ele se tratava de uma outra pessoa, dissemos para ele o nome dele, e dissemos que nós estávamos lá em razão do crime que ele havia praticado na Suécia. E aí, diante de tantas informações, ele não teve como continuar mentindo e acabou confirmando que se tratava realmente dessa pessoa, né, da Suécia, e que havia sido condenado lá pelo crime de pedofilia e realmente estava foragido, que já estava aqui em Ipatinga há cerca de 5 anos, fugido lá da Suécia. E diante disso nós demos a informação a ele de que ele estava sendo procurado pela Interpol e que nós já havíamos descoberto todo o fato e conduzimos para a delegacia. Ele confessou, né, que realmente ele estava sendo procurado, e quais os crimes dele também disso? Para nós, no momento da abordagem, ele disse que realmente sabia que porque estava sendo preso, confessou que havia praticado crime de pedofilia, segundo as palavras dele mesmo, lá na Suécia, que ele havia estuprado crianças, né? E diante disso, vendo que não tinha mais o que fazer, ele veio para a delegacia. Como ele fez uso de documento falso, então nós trouxemos preso em flagrante pelo uso de documento falso. Aqui na delegacia, nós fizemos contato com a Interpol, né, e a delegada da Interpol, então, enviou alguns documentos que comprovam que ele realmente é foragido, né, e aí vai ser providenciado todo o procedimento para que ele seja, no futuro, extraditado e possa cumprir a pena dele no país onde ele foi condenado. Doutor, a polícia já tem informação se aqui no Brasil ele também cometeu esse tipo de crime? Então, nós estamos dando continuidade a essas investigações. Sabendo que ele foi condenado lá por esse tipo de crime e sabendo que esse tipo de pessoa dificilmente para, então a equipe já está verificando alguns documentos que chegaram na nossa mão, algumas mídias que chegaram, e nós estamos analisando todo esse material para determinar se existe pelo menos alguma imagem, né, de criança ou de adolescente sendo armazenada, né, e se isso for determinado, é possível então que ele responda também por este crime que é previsto no nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Mas essa informação a gente só pode dar depois que a gente terminar de fazer todas as diligências, né, e verificar realmente se existe ou não algum tipo de imagem nesse sentido. Frank Hans morava no centro de Ipatinga, onde também mantinha um estabelecimento comercial. Apesar de ter assumido o crime de pedofilia para a Polícia Civil, ao falar com a imprensa, ele negou. Eu sou inocente. Então você é inocente, não teve nada disso de crime de pedofilia lá na Suécia? Não, eu fui acusado sem provas. E por que você veio para o Brasil? Eu queria uma vida. Como? Eu queria uma vida. Imagina ficar preso sem fez nada. Lá você ia ficar quantos anos preso? 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. E como que você conseguiu todos esses documentos aqui no Brasil? Não tem nada mais para falar. Frank foi encaminhado ao Ceresp de Ipatinga e agora vai aguardar a extradição para o seu país de origem. Levado a julgamento ontem à tarde na comarca de Ipatinga, Tiago Marques Gomes foi condenado por homicídio duplamente qualificado. O réu foi julgado e cumprirá 14 anos de prisão pelo assassinato de Diógenes Felipe do Nascimento, o Dogê, de 20 anos. Ele foi absolvido apenas por crime de tentativa de homicídio contra o irmão da vítima,
Dogê foi morto a tiros no dia 8 de fevereiro de 2008. A vítima e seu irmão, Rogério Felipe do Nascimento, o Teco, de 25 anos, estava em um bar na rua Pintacilgo, no bairro Vila Celeste, quando foram surpreendidos pelo autor. Consta no processo que Tiago, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos em direção aos irmãos. Após o crime, ele fugiu em uma moto. Rogério foi socorrido por uma equipe médica e encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, onde permaneceu internado por alguns dias e foi liberado. Já Dogê, que levou um tiro no tórax, no pescoço e na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu. Na época do crime, a polícia associou o envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas. A sessão do júri foi presidida pelo juiz da primeira vara criminal, Luiz Flávio Ferreira. Ao pronunciar a sentença, o juiz informou que Tiago foi absolvido do crime de tentativa de homicídio contra Rogério. Porém, a decisão do corpo de jurados e por maioria de votos, o réu foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte de Dogê. Foi negado a Tiago o direito de recorrer à liberdade. E chegamos ao final do programa Ronda Metropolitana. E se você quiser participar conosco, deixando o seu recado ou mandando alguma sugestão, pode ligar no 3828-9000. E você pode participar também pelo e-mail. O nosso endereço eletrônico é jornalismo@tvculturavaledoaço.com.br. Outra maneira de você interagir conosco, participar e se informar é no Facebook. A nossa fanpage é TV Cultura Vale do Aço. É só você curtir e compartilhar. E a dica de segurança do programa Ronda Metropolitano é basta você fazer a sua parte. Você pode ligar para o Disque Denúncia Unificado das Polícias Civil e Militar. O telefone é 181. Apenas a sua informação é importante para a polícia. A sua identidade não será revelada. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.